E como parte da cobertura das eleições municipais, hoje nós vamos ouvir mais uma candidata à Prefeitura de Franca. É a vez de Marília Angélica Martins, que se apresenta nas urnas como Marília Martins. Nasceu em Franca, tem 33 anos, microempresária, produtora cultural e solteira. Está na política desde 2007, quando fundou o PSOL em Franca, mas é a primeira vez que se candidata em uma eleição. Ela disputa a vaga pelo PSOL, tem como vice Tito Flávio Bellini Nogueira de Oliveira, que se apresenta nas urnas como Tito Flávio, do PCB. Boa tarde, candidato. Muito boa tarde, obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço sua presença, já quero fazer a primeira pergunta então. Nós vimos que você está envolvido com a política desde 2007, mas é a primeira vez que você sai como candidata, né? E por que logo de cara já sair como prefeita, candidata a prefeita? Não precisa mais experiência, candidata? Conta pra gente. Bom, nós já vimos aí, temos exemplos claros que ser vereador ou que ser deputado, né, não é garantia de um bom governo. Nós precisamos de um perfil mais articulador, mais comunicativo com a cidade, mesmo porque a Câmara Municipal, o Legislativo, o Executivo não é um puxadinho, não é um grupo de amigos. Nós estamos trazendo um projeto. Então, entendemos que um projeto criado na coletividade, ele tem muito mais potência do que um nome aí personalista, né, muito ego. E eu estou aqui para representar um projeto e não somente, né, o meu perfil, que já tem experiência, embora eu não tenha tido cargo como vereadora ou deputada antes, eu tive iniciativas em Franca, como a Confraria Cult, o Franca Ajuda, que atendeu aí mais de 50 mil pessoas de forma direta ou indireta, de forma gratuita ou a preço justo, em eventos de saúde mental, de sustentabilidade. Eu trabalho com pessoas em situação de violência e vulnerabilidade há 16 anos. Isso é um perfil gestor também. Então, eu não conto com outros tipos de experiência, mas eu conto, sou conselheira municipal, eu conto com toda essa base. Olha, nós vimos, candidato, que bastante gente colaborou com o seu plano de governo, né? Um coordenador aí para cada setor, direcionando os programas, enfim. Como encaixar todo mundo depois, caso a senhora seja eleita? Não fica devendo muito favor para tanta gente? Já são pessoas encaixadas, porque nós somos uma militância orgânica. O nosso projeto é baseado em contextualização, diagnóstico e propostas. Se vocês observarem o nosso projeto de governo, é o mais completo que tem na cidade nas eleições de 2020. Tem partido que fez 10, 20 páginas de programa de governo com figurinha, como se fosse um trabalho de escola, chegando falando que vai resolver a situação de Franca. Eu sou de conselhos municipais há vários anos. Esses profissionais que embasam e assinam junto o nosso projeto de governo são pessoas, assim como eu, que já trabalham ativamente, muitas vezes de forma voluntária na cidade, e a gente acompanha a política do dia a dia há muito tempo. E agora chegou esse momento de nós estarmos aqui querendo essa representatividade direta da população, porque nós vimos que tem muitos apadrinhados, né, que não estão em contato direto com a comunidade. Caso a senhora seja eleita, a senhora deve enfrentar ainda a pandemia, que deve estar seguindo aí a partir também de 2021. O que a senhora teria feito diferente nessa pandemia? Porque nós somos uma das últimas cidades em Franca a sair do vermelho. Na questão dos leitos, muita gente falou, olha, eu trouxe leite, eu não trouxe leito, e acabou atrasando tudo isso, né? O que a senhora faria de diferente? O que a senhora vai fazer de diferente pensando nessa questão da pandemia? A situação da pandemia foi tão ineficiente que nós esperamos zerar leitos de UTI para chamar as cidades ao redor para conversar. Nós estamos em falta na frente de prefeitos que não têm uma presença séria da nossa cidade. Então, primeiro de tudo, não tem que basear número da população versus leitos. A pandemia era para ser controlada com distanciamento social, água e sabão e informação. Nós falhamos na comunicação básica entre a cidade e a população. E não só da cidade, a gente vê vários governantes aí com ideias confusas, sugerindo remédios ineficientes ou cuidando de áreas que não são, né, da gestão. Nós precisamos de uma melhor articulação, inclusive para a volta às aulas, nós temos que pensar em chamar essa comunidade, fazer uma estratégia, porque por mais que saia a vacina, nós teremos aí o impacto de 1 a 2 anos na educação, no emprego, né, porque a pandemia ela é uma questão sanitária, econômica e de saúde. Então, nós precisamos ver a saúde pública de uma forma plena e integrada, e não só apagando fogo, como aconteceu, que a gente viu nessa gestão, e que agravou ainda mais
já que o prefeito utilizou aí o Diário Oficial como se fosse um caderno de rascunhos, né? Abre igreja, não abre, abre aulas para particular, não abre, volta a trabalhar, não volta. Então, a gente precisa, assim, de pessoas técnicas, pessoas sérias, sem achismo, fazendo um planejamento. Essa cidade precisa de muito mais planejamento para pensar nos impactos futuros, principalmente agora pós-pandemia. Candidato, uma outra questão também que eu estava vendo no seu plano de governo, que você pretende nessa questão da segurança. Fala que Franca deveria ter mais de 200 guardas. A senhora é a favor do armamento da Guarda Civil Municipal de Franca? Eu sou a favor da construção de um espaço real de treinamento dessa guarda, porque não é só arma que vai resolver o problema da segurança. Nós precisamos investir em tecnologia que desobrecarrega, né, a inspeção em espaços públicos, em prédios públicos. Precisamos aumentar a segurança, por exemplo, em parques, em praças, com não só lixeiras, mas que a gente fala que é uma questão de segurança, de saúde mesmo, mas também temos aí as câmeras, a iluminação. E a Guarda Civil, ela é muito mal investida. Nós temos vários profissionais afastados por questão de saúde. Mais de 50% da Guarda não está ativa. Assim como a Guarda, nós precisamos pegar vários setores e ter um diagnóstico. Nós precisamos entender realmente quais os espaços, quais esses profissionais, a quantidade de contratação necessária e usar mais estratégia, porque acaba sendo aí um serviço que não chega na população de uma forma tão eficiente. Outro ponto polêmico do seu plano de governo é articular junto aí à Frente Nacional de Prefeitos discussões sobre a legalização gradual da maconha. A senhora já fez algum estudo aqui para Franca para saber se é viável aqui para a nossa cidade, para a nossa região, a legalização da maconha? Alguma coisa mais local? Não tem como falar sobre legalização de maconha. Na verdade, a gente fala de uma descriminalização, porque a gente sabe que o tráfico hoje aprisiona normalmente as pessoas pobres, normalmente os negros, né? Se tem aí um helicóptero cheio de cocaína, por exemplo, ninguém foi preso. Nós temos vários políticos, inclusive vários de colarinho branco, né? Os criminosos, que não são pegos, não são presos. Então, a questão das drogas é uma questão de saúde pública também. Não é só tratar como se fosse segurança, caso de polícia, ou da liberdade individual de cada um usar, fazer o que quer. A minha questão é segurança pública, saúde pública, e não adianta a gente falar de legalização de maconha aqui no município, porque é um âmbito muito maior. Candidato, uma outra questão também, a senhora que é ligada à área cultural, né? A senhora fala que vai acabar com a Fundação de Esporte, Arte e Cultura, a FEAC. Por que acabar com a FEAC? Na verdade, nós falamos em redirecionamento. Hoje, a FEAC ela tem esporte, arte, cultura e lazer que dividem um orçamento de aproximadamente 2%, né, de todo o PIB. Nós precisamos descentralizar. Então, a nossa ideia é ter a Secretaria de Esporte e Lazer, né, que é um nicho, e pensar também no esporte não só de alto rendimento, mas no esporte popular, acesso dos bairros a terem quadras e mais atividades para a população. E pensamos na parte de cultura, de arte, também com o setor de comunicação, porque a nossa prefeitura, ela não consegue comunicar com a cidade, nem trazer as demandas da população para serem resolvidas, e por isso nós entendemos que precisa ter uma melhor transparência para maior acompanhamento da população. Nosso eixo é o poder popular, a população trabalhando junto, opinando junto no nosso orçamento, nas tomadas de decisão, inclusive fazendo plebiscito para situações mais sérias ou que abranjam aí diretamente, que a população muitas vezes quer participar e não encontra espaço. Candidato, uma outra questão levantada que me chamou muita atenção no seu plano de governo também é que você fala que a única emissora de TV da cidade não tem estúdio nem sede administrativa em Franca. Se eu estiver errado, a senhora me corrija, mas eu acredito que a senhora estava falando da Record TV Interior, né? E nós estamos no estúdio da Record TV, eu pelo menos estou aqui há 10 anos nesse estúdio. O que a senhora pode explicar melhor? Como assim não tem estúdio aqui em Franca? A sede administrativa, quando a gente diz, é toda... A senhora fala estúdio e sede administrativa. Eu falo estúdio e sede administrativa acessível, porque a população precisa também de mais espaço para divulgar o que tem na cidade. Por exemplo, nós não temos turismo incentivado, nós exportamos artistas, exportamos arte, agora a gente está entrando numa fase de desemprego estrutural crescente, nós vamos precisar ter muita criatividade, mas também esse incentivo e esse apoio, o entendimento que a gente precisa propagar as ideias, toda a sustentabilidade. Mas aqui uma informação está errada, a senhora não concorda que a senhora está no estúdio aqui em Franca.
Eu estou no estúdio privado e eu espero que a prefeitura tenha um estúdio para a população também poder usufruir. Entendi, seria uma TV da prefeitura. Nós temos esse direito, nós temos esse canal, não é utilizado, é mal utilizado e a população fica sem informação. Esse canal da prefeitura, que a senhora da tá prefeitura. Para deixar bem claro, só para entender melhor esse plano do governo da senhora. Nós estamos falando de programa municipal, né? Então, a senhora falou da única concessão, que lá não ficou bem explicado isso, é municipal. Eu queria entender essa questão. Sobre única mulher candidata, a mulher para ter espaço no seu governo, o que a senhora tem a falar sobre isso? Eu tenho uma outra candidata Flávia Lange, também, claro, né? Também, isso. As duas só, né? São embora... 8, são 6 homens e 2 mulheres. Pois é, eu sou a mais jovem aqui, de uma certa forma, na política oficialmente, né? Já que eu sou de base de uma outra forma de construção, mas no meu perfil eu venho da comunidade, eu venho do eixo do poder popular, dos conselhos municipais, e o diferencial mesmo agora é poder trazer toda essa população para ter mais participação nas decisões, né? Felizmente, nosso tempo acabou. Obrigado, candidata.